Olá, fulana. Como é que você está? Vou aproveitar a ocasião para mandar umas palavras para o dia. Dizer algumas coisas que eu preciso dizer há muito tempo, mas que talvez seja mais para mim do que para você. A minha rotina mudou completamente em 2 anos, mas se tem uma pessoa que provocou essa mudança repentina, sem se dar conta, é você. Muito do que eu tenho vivido agora, eu devo à transformação que começou desde você. Entenda uma coisa, a gente faz escolhas na vida. A gente o tempo inteiro procura o melhor para quem a gente ama, para quem a gente julga importante, e principalmente para nós mesmas. E essas escolhas podem definir um destino, um resto de vida. Foram 2 anos de muita escolha, de muita coisa a botar na balança. E você indiretamente me ajudou nisso. Parece besteira, mas eu posso dizer para você o grau, a dimensão que as coisas têm, que as coisas tomaram. Eu vejo hoje e tenho um respeito muito grande pelo que você representa. Eu entendo isso também. Então, isso que eu estou dizendo aqui é um desabafo e agradecimento. Se de alguma forma isso foi importante para você, legal, que bom, porque é importante para mim. E eu estou fazendo isso hoje porque eu tomei coragem de fazer isso. Eu já deveria ter feito isso há muito tempo, diante de tanta coisa que eu descobri. Mas eu também não quis dizer justamente por ter descoberto muita coisa. Não faz sentido nenhum o que estou dizendo para você agora. Lá na frente talvez faça. Um dia vai fazer para você. Eu tenho certeza que vai. Mas eu cresci muito. Você mesmo disse da última vez que me viu pessoalmente. Você cresceu. E eu não entendi que era só crescer os músculos. Você cresceu, foi além dos músculos. Foi internamente. E eu estava exalando por fora o meu crescimento. Muita coisa mudou, muita coisa tem mudado, muita coisa não é mais como era antes e não vai ser mais como era antes. E tudo isso depois de você. Muito obrigada, grata por tanto, grata por ter feito tão pouco, mas com uma dimensão imensa. Não sei se volto a vê-la, não sei se volto a poder falar com você. Era lógico que tudo isso seria muito melhor dimensionado e falado cara a cara, olho no olho. Boa jornada, boa viagem. A vida é uma viagem, meu amor. Resta a gente saber se a gente quer viajar bem ou quer viajar de carona. E às vezes viajar bem é ter que assumir o volante, né? Fique bem. Não espero resposta. Está tudo bem. Eu estou bem. Mas se isso é importante de alguma maneira, fica como um presente. Fique como uma música. Tudo de bom. Essas foram as últimas palavras antes de reencontrar pessoalmente a mulher que corresponde à minha algoz das vidas passadas. E obtive uma resposta que eu vou manter comigo, em segredo, guardando as palavras dela para mim, mas eu trouxe esse desabafo que eu fiz a ela no começo do ano, porque eu acho pertinente, depois principalmente do último vídeo que a gente contou a história de um escravo que corresponde a mim e de um rapaz que liberta esse escravo e corresponde a ela como espírito. E é o começo de uma redenção tanto dela quanto minha. E nós precisávamos disso porque, pelo que foi entendido, foi o acerto que ela fez na espiritualidade para começar a pagar sua dívida em relação a mim. Hoje eu vou fazer, então, uma análise das vidas em que a gente se encontra. Afinal de contas, o que é que a gente sente? O que é que eu sinto por ela? E o que é que talvez ela ainda esteja sentindo ou sinta pelo meu espírito? Olá você, eu sou a Mary, seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal de autocura, espiritualidade. A gente fala de vidas passadas aqui, reflete sobre as minhas, as suas, a de todo mundo, histórias de um passado espiritual que ensinam muito pra gente hoje aqui. E como eu falei na introdução, né, a gente hoje vai revisitar as vidas passadas em que eu me encontro com este espírito, que é um dos 3 espíritos que mais me acompanharam durante a minha trajetória encarnatória, a minha trajetória de encarnações na Terra, né?
e eu vou trazer para vocês as minhas percepções. E vamos ver o que a gente tira de conclusão no final. Afinal, o que é que ela sente, o que é que eu sinto, o que isso impacta na nossa relação hoje, como as pessoas que somos encarnadas na atual vida. A gente tem bastante coisa para refletir. Vamos dar uma olhadinha nisso, né? Vamos avaliar, igual vocês me pedem sempre. Então vamos lá, vamos em mais uma jornada, mais uma reflexão de vida passada. A história começa com Nibutamon, né? Encarnação da Merit Atan, primeira vida na Terra, que eu tenho e tive conhecimento, e é o assassino de Akhenaton, né? O homem que fornece o veneno, o vinho envenenado para ele. Ele chega como ele é descoberto, né? Na regressão ele é pego pelo Ismenkar e jogado à frente de Akhenaton. E aí é uma confusão, e ele é expulso de Arretatan, né? Ele é expulso ali da cidade, mas os sacerdotes também infiltrados em Akhenaton, Arretatan, eles colocam novamente o Nibutamon dentro do palácio, né? da corte, outra vez, disfarçado. E ele age duplamente para esses sacerdotes de Amon-Ra e consegue se infiltrar novamente na corte de Akhenaton, o matando fatalmente. E por que ele fazia isso? Ele cresceu dentro de Akhenaton, o que foi visto na regressão. Eu vejo esse rapaz crescendo, se tornando serviçal, um dos tantos serviçais da família real ali, trabalhando. Inclusive a mãe dele parece que também era uma funcionária e o inclui ali dentro. O que me foi contado através das visões da regressão de memória era que ele tinha uma raiva incumbida pelos maus tratos que ele recebia por ser um serviçal e às vezes não cumprir exatamente com o que deveria ser feito. Ele era um pouco indisciplinado. Mas havia um fundo emocional, que era também a frustração de não ser autossuficiente, não ter segurança para tentar conquistar alguém, né? Porque ele era apaixonado, adivinha quem? Adivinha quem? Pois é, era um apaixonado de Merit Atan. E ele, mesmo não sabendo, se ele tentasse, ele talvez fosse correspondido. Mas ele nunca teve coragem de assumir, quer chegar perto dela para dizer que ele achava ela maravilhosa, ele gostava dela, ele estava sempre observando ela de longe nos rituais dentro dos palácios dedicados ao Aten. Ele sempre a via de longe, mas ele era pouco, ele se achava muito pouco, era apenas um serviçal, e ela sequer sabia da existência. E ela só foi vê-lo, perceber de fato quem era ele, quando Ismenkar traz esse rapaz para ser julgado ali, para ser interceptado pelo Ismenkar, antes que houvesse alguma coisa pior. Porém, ele se infiltra novamente no Palácio Real e acaba assassinando Akhenaton com um vinho envenenado. E bem, ele assume ali o controle de Akhenaton por pouquíssimo tempo, até Meritaton retornar da rebelião e conversar com ele. Olha, Nibutamon, você cai igual um patinho nessa história de que você seria o sucessor porque eles nomearam você. Você foi apenas um instrumento. E não resiste, né? Antes mesmo de haver a mudança total para a capital Tebas, ele então escolhe acabar com a própria vida, né? Porque ele cansou dos abusos também dos sacerdotes de Amon-Ra, que não conseguiram, pelo menos naquele momento, a totalidade do poder de novo nas mãos dele. Meritaton e Ismenkar ainda conseguem reverter em partes a situação. E começa aí uma raiva embutida, né, de impossibilidade desse espírito, que corresponde a Nibut-Amon, que corresponde a também o rei Eixela, porque é o rei Eixela, a segunda vida em que eu encontro esse mesmo espírito
já é Eishla, que desta maneira, nessa forma, fica obsessivo com Arlene, né? Arlene, que era aparentemente invisível onde ela vivia, ela só aparecia para as pessoas para quem ela vendia as poções. E de repente ele enxerga essa mulher incrível e se casa com ela, leva ela para o reino dele, a cidade dele no deserto, e torna ela rainha. E ele amava muito a Arlene, e ela percebe o amor dele por ela quando ela escolhe fazer o que ela faz, e ele simplesmente para de frequentar o harém, que ele tanto gostava, né? Ele tinha muitas concubinas, e ele cria um túmulo, né? Um mausoléu para Arlene, e cultua aquela figura mítica que ela se torna. Mas era uma figura de caráter duvidoso. Eishla, por mais apaixonado que ele fosse, por mais que ele escolhesse o harém, era direito dele como rei que fosse, a Arlene não teve controle emocional, não teve autossuficiência para argumentar contra o marido. Ele não a tratou como devia, como ela merecia ser tratada, e ela queria ser tratada. E com a morte dela, ele percebe isso e cai numa depressão muito forte. Eu questiono se, já sabendo, né, principalmente da do Eishla, dessa encarnação em que eu e ela nos encontramos como rei e rainha, eu questiono se a dor emocional, a dor que faz com que haja uma negação de sentimentos afetivos pelo meu espírito, nasce do Eishla. E a gente pode julgar que principalmente do Eishla, porque o encontro primeiro foi no Nibut Amon, em Aquetaton. Mas a origem da mágoa espiritual para comigo vem do Eishla, por conta dessa coisa que na verdade não é uma mágoa tanto comigo, é uma mágoa que ela deve ter com ela mesma. Agora indo para a Babilônia, com o rei tirano que sequestra o príncipe e leva para sua terra, o escraviza, abusa, faz todas aquelas coisas. Mais uma vez, uma obsessão. É um homem que ele tem muito poder, muita influência, não há diálogos, esse homem se recusa a negociar um tratado de paz ali entre os dois territórios e decide invadir e tomar para ele. Aí a gente analisa novamente, outra vez, tomar, né? Possuir. E é o que ele faz quando o príncipe dá a escolha de levar ele ao invés de levar a mãe. Ele gosta da ideia, o rei gosta da ideia do príncipe ser levado no lugar da mãe dele, que era o que ia acontecer. E ele toma o príncipe para ele, se torna o escravo dele. Né? O príncipe se torna o escravo daquele outro rei, daquela outra nação. E apesar de dar tudo de bom para o rapaz, há muito terror psicológico, há muito abuso sexual, há muita questão envolvida com esse príncipe, né? Um ano inteiro ali sofrendo esse tipo de situação, para que no fim o príncipe tomasse uma atitude, com a ajuda de uma das esposas desse rei, voltar para sua terra na Babilônia e preparar o seu exército para se vingar. E ele não pensa duas vezes quando o rei encontra o rei tirano. Ele não conversa também, ele faz a mesma coisa e degola ali. Essa coisa de possuir, essa coisa de ter novamente nas mãos ali, possuir esse espírito, né? Quem quer que ele se torne, essa pessoa precisa ter. E tendo o controle sobre aquilo, mas tendo de uma maneira errada, né? De uma maneira deturpada, né? O Eishla teve e não tratou como devia. O rei, ele possui, ele sequestra e impõe as vontades dele ao rapaz. Impõe, mas a sua morte é em consequência disso. E através dessa, da Babilônia, que a morte desse rei ocasiona, inclusive, começa a transformar essa frustração de eu tive, tratei mal, possuir, tratei mal, ele retorna, mal curado, óbvio, na vida do cigano e causa aquela terrível cena dos corpos sendo incendiados através da chama
da tocha que ele acende. E bem, fica muito marcado a figura daquela pessoa, o ar odioso, tanto nos olhos quanto nas feições do homem que faz o que faz. O espírito se vinga do meu espírito através dessa atitude tão covarde. Então, causa uma tristeza tremenda, óbvio, é um trauma horrível ocasionado, e a gente já cansou de discutir aqui sobre essa vida como cigano, a consequência disso, e, portanto, sobra, então, Filipe, na vida de Justus. Eu não sei se ele vai aparecer na última vida que falta ser regredida, né? Que falta ver. Vamos ver se esse espírito aparece. E assim que eu souber e tiver a autorização, eu trago para vocês, com toda certeza. Eles foram meio que criados juntos, né? Os dois cavaleiros. O pai é um cavaleiro de Justas muito conhecido e o torna também, ele herda o talento do pai. E esse outro menino é ali também treinado junto com ele, cresce com ele e alimenta uma paixão recolhida, que também não fala, é bem parecido com o Nibutamon, né? É bem parecido com essa coisa de sentir, ver a distância e não abrir o jogo, não ter coragem para falar. Ainda mais tratando-se de idade média, né? A gente se trata também de uma questão de homens, dois homens, homossexualidade. Era claramente um sentimento de paixão que ele tinha pelo Philip, e esse rapaz ali, quando os dois vão rivalizar na arena, ele decide acabar com a vida do Philip para matar o sentimento que tem dentro dele. E isso nessa regressão do Philip, que foi a primeira regressão que eu fiz, a primeira sessão de regressão com a Fernanda, é a primeira vida que aparece com ela, e eu vejo essa expressão muito clara. Ele matou o Felipe porque ele queria matar o sentimento dentro dele. Então, se o Felipe não existia, o sentimento não ia mais existir. Ele não ia ter mais que lidar com aquele tipo de sentimento. Então, ele encerra brevemente a vida do Felipe naquela atitude. E então chegamos no escravo, chegamos no rapaz que auxilia o escravo a ser liberto, né? É através dessa que começa esse espírito a se entender consigo, se entender que tomou muitas atitudes equivocadas a respeito do meu espírito e precisava começar a consertar. Então, vamos supor que houveram duas parcelas. Nessa vida como escravo, ele paga uma parcela, né, com a libertação do escravo. Houve romance entre eles, né, reciprocidade de sentimento, eles conseguem viver uma situação juntos, um período juntos, e ele liberta o escravo. É uma atitude nobre da parte dele, porque ele poderia não libertar, tendo poder, ele poderia escolher não fazer isso. E num primeiro momento, ele não atende o pedido do escravo, quando ele pergunta o que o escravo quer. Mas, vendo o que acontece, a consequência das atitudes deles escondidos, ele acaba decidindo conseguir a carta de alforria para o escravo e o liberta. Mas, como Mariana vem encarnado como uma mulher, e há uma situação que nos coloca frente a frente novamente e gera tudo que vocês acompanharam, né, as minhas histórias de vidas passadas, meu retorno às regressões de memória, para estar aqui hoje contando para vocês, né? Então, são duas parcelas, uma paga com o escravo, outra paga com a Mariana, com quem é hoje. Mas tudo certo entre nós duas, a gente chega a uma conclusão, a gente chega a várias conclusões, vários tipos de comportamento. O que eu tiro de conclusão? A repetição de comportamento, né? De um amor recolhido, de um amor que não soube expressar e que não soube lidar. Porque a sensação de possuir, a sensação de ter, que algumas das experiências trouxeram, não foi o suficiente. A questão é de não sabe lidar, não sabe amar, não aprendeu o amor em uma essência. Tanto não soube, não entende o sentimento de amor, que a linguagem dela, sentimental, possuindo, tendo, é maltratando. E a única vez que isso não ocorre
é justamente com o escravo, porque com Mariana houve uma sabotagem no tipo de tratamento em que eu recebi dessa pessoa. Aí vamos numa questão inveja, será que ela tinha inveja de mim? Será que por não conseguir compreender, acabou sentindo raiva por, de certa forma, apresentar, estar bem resolvida com as figuras que eu era em determinadas encarnações? E talvez, podemos dizer que sim, houve um pouco de inveja, um pouco de recalque, mas nós vivemos muita coisa. A primeira vez que cruzamos, a gente se reconheceu e felizmente as nossas questões nessa vida aqui não tiveram nada de grave, só foram sensações e percepções que hoje eu tiro a conclusão e foi feito um trabalho incrível através do que eu aprendi com ela, né? Ela me ensina muita coisa. Foi uma grande lição na vida da Mariana, estado com essa pessoa nessa vida, assim como ter visto, né, a nossa ligação, porque eu sabia que tinha uma ligação de vida passada e acabei confirmando, né, que não era só em uma, eram em várias, eram em muitas vidas. Então fica essa reflexão de comportamento desse espírito com o meu, o que eu aprendi. E não foi pouca coisa, foi muito. Eu e a algoz. Quantas lições, quantas vidas que vocês pediram para eu analisar a respeito dessa criatura, desse espírito aí extremamente peculiar que é a algoz. E agora eu vejo vocês vão falar para mim o que vocês acham, qual é a reflexão que vocês tiram, né, de todas essas vidas que eu vim mapeando, que eu tive alguma relação ali com algoz de alguma forma, e que hoje não é algoz mais, eu posso até dizer que é uma amiga, uma colega querida, que eu tenho no meu coração, tenho um respeito muito grande, assim como eu falei na carta, e eu a agradeço muito, porque ela foi muito importante, e assim como o escravo foi muito grato ao rapaz que o libertou, hoje eu sou grata, porque figuradamente ela me liberta também de muitas amarras, principalmente emocionais, na vida da Mariana. É um crescimento imenso em 2, 3 anos de trabalho, de cura, né, incessante, começa por causa dela, né? E eu vou ficando por aqui, então. Deixa a impressão de vocês, deixa o comentário. Se você chegou até aqui, não quiser comentar nada, deixa um coração que eu vou gostar do mesmo jeito. Vou aguardar você, tá legal? A gente vai conversando, né? Qualquer hora a gente se vê novamente, dá sua sugestão sobre próximos temas e avaliar ou qualquer outra vida, qualquer outro personagem que eu posso trazer, que você tem curiosidade. Se eu puder responder, claro, eu respondo. Traga um vídeo aqui no seu comentário, tá? Um beijo grande no seu coração, um excelente fim de semana, uma excelente semana. Fique bem.